Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao culto de glorificação ao Senhor, culto da Igreja Cristã Maranata, aqui no nosso canal no YouTube. Eu saúdo a você que está chegando, a você que recebeu um link, recebeu um convite, você que foi convidado a participar desse culto. E nós usamos esta expressão participar, porque não é simplesmente assistir a um vídeo transmitido pelo canal do YouTube. É viver uma experiência com o Senhor, receber uma bênção, ouvir a sua voz, poder glorificar o seu nome. E nós vamos cantar louvores ao Senhor, vamos ouvir a mensagem da parte do Senhor neste culto. Eu convido você a estar já buscando essa bênção para o seu coração. E nós vamos dar início a este culto com uma oração. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aos irmãos que estão em casa, participando desse culto, eu convido a se colocarem de joelhos nesse instante para esse momento de oração. A você que recebeu o link, que está nos visitando, você que chegou agora, se desejar, deverá nos acompanhar ou poderá nos acompanhar nesse gesto. Caso contrário, pode permanecer como está. O Senhor vai te abençoar a si mesmo. Nós vamos orar, vamos colocar de joelhos. Senhor Deus, nesse instante nos prostramos diante de Ti, clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos o perdão pelos nossos pecados, pedimos a condição de estarmos diante de Ti. E pedimos, Senhor, que esta comunhão que passamos a ter com o Teu Espírito, Senhor, nos proporcione ouvir a Tua voz e receber a Tua bênção nesse culto. Assim pedimos, nos reveste com o sangue de Jesus, em nome de quem nós clamamos. Amém. Todos podem se sentar. E nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. O Senhor tem dado experiências maravilhosas com Ele. O Senhor tem inspirado servos na autoria de louvores, na composição de louvores. E nós temos vivido pela mesma operação do Espírito Santo a bênção daqueles que um dia foram tocados pelo Espírito Santo para escrever este louvor, por exemplo, que nós vamos cantar agora. Vamos louvar ao Senhor. A letra vai estar na tela, você poderá acompanhar, louvar ao Senhor junto conosco. Vamos louvar o nosso grande Deus.
Louvado seja o nome do Senhor pela sua obra, pela sua operação nas nossas vidas, pelo poder do sangue de Jesus sobre nós, pelo seu Espírito que já está falando ao nosso coração. Nós vamos continuar, vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor e na sequência vamos ouvir a mensagem da parte do Senhor para nós nesta noite. Da fé e devoção.
Eu saúdo a todos os nossos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse domingo, onde pela primeira vez ou pela segunda vez, as nossas igrejas, algumas estão tendo culto presencial e atendendo às normas, naturalmente, ditadas pelo governo para a proteção do nosso povo, das pessoas. E nós fazemos muita questão de atender a estes objetivos. Queremos dizer aos nossos irmãos que nesta semana, agora, próxima, estaremos consultando ao Senhor 500 nomes para ministérios, nomes que vêm de todas as regiões, que vêm do meio da malhada das ovelhas. São nomes que são tirados para consultar ao Senhor sobre o ministério. Então, já temos um número de 500 pessoas, 500 homens, varões, que dedicaram e querem servir ao Senhor no ministério, servindo na Igreja Cristã Maranata. Por certo, outros nomes, um número bem maior, virá em seguida. E essa semana estamos orando para que Deus abençoe essa consulta, essa escolha, para que aqueles irmãos que estão de fato preparados possam ser aceitos e recebam a ordenação segundo a determinação do Espírito Santo de Deus. Os nossos pastores não são profissionais. Os nossos pastores não recebem subsídios, salários para o ministério. Isto não quer dizer que aqueles que recebem têm alguma objeção de nossa parte. Absolutamente. Cada grupo evangélico tem uma forma de agir e na Igreja Cristã Maranata os pastores não são remunerados. Eu sou pastor há muitos anos, pelo contrário, sou dizimista, quero dizer às pessoas que estão ainda nos ouvindo. E ainda para mais informação, quero dizer que em toda a minha vida, todas as despesas minhas são pagas por mim mesmo. Isso foi um propósito feito diante de Deus e nós estamos aqui, se Deus quiser, cumpriremos esse propósito para a glória do nome do Senhor Jesus. O nosso assunto hoje é sobre aqueles que vão vencer. É sobre a vitória da igreja. Aqueles crentes que vão ser vitoriosos nesta jornada. O tempo vai passando, os dias vão se aproximando. Nós estamos sempre esperando por um amanhã. E alguns dizem assim, até um louvor, que diz assim, o amanhã não sei se vem. E hoje o amanhã está muito próximo, porque, na verdade, estamos diante de tantos desafios e que a vida não nos garante uma existência perpétua, todos sabem disso, e é por isso que aqui estamos, para trazer uma palavra de ânimo, não de preocupação, mas de ânimo para aqueles que nos ouvem, para dizer que a sua vida está nas mãos do Senhor, se você, o senhor, a senhora, quiser. É uma escolha. E nessa hora, os vencedores são aqueles que vão, naturalmente, ganhar o prêmio. Paulo diz que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. E diz assim, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio.
Meus irmãos, correr, nós podemos correr, fazer exercícios, é verdade. Isto é bom, isso faz parte da saúde. Mas quando você está numa disputa, interessante que Paulo, quando fala nesse texto, ele estava se referindo aos jogos atenienses, porque ele convivia naquela cultura. Então, ele usa aquele momento, aquela palavra, aquele argumento para mostrar que os crentes, o fiel, ele vai até o fim. E Paulo ainda reforça, quando ele termina os seus dias, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É muito comum as pessoas colocarem um versículo na sua vida como se fosse um emblema. Podemos dizer, moldar a sua personalidade e seus dias de vida com aquele versículo. Mas nem todos conseguem chegar ao fim. Muitos gostam de colocar, emoldurar a sua vida num versículo da palavra. Mas é muito difícil conseguir atingir o âmago, quer dizer, a verdade daquele texto da palavra de Deus. Muitos saem antes, desistem antes, porque Paulo diz assim: combati o bom combate. É bom, mas é combate. E muitos entusiasmados entram para o combate, mas na hora do combate eles recuam. Mas diz Paulo que quando nós nos propusemos para uma caminhada, nós devemos propor e estar nessa caminhada até o fim e para ganhar o prêmio. E Paulo diz, da soberana vocação que é a vida eterna. Seria muito bom que nós começássemos e um dia parássemos e estava tudo certo. No projeto de Deus não é assim. O projeto de Deus é aqueles que começam, vão até o final. E Paulo diz assim: nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem largura, nem profundidade, nem coisa alguma me separará do amor que tenho a Jesus. Muitos se perdem nessa hora. Muitos vão embora. Muitos saem da caminhada e deixam, observe, e deixam as promessas que Deus tem para as suas vidas. Agora eu vou ao texto aqui que nos interessa e ao assunto dessa noite. Nós estamos falando hoje ao que vencer. O que vencer? São expressões que estão no livro de Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que coloca logo no seu início, a partir do capítulo 2, a história da igreja. Vejam que coisa interessante. Toda a sua história tem uma divisão. Ela está dividida, a história da igreja, em 7 partes. Então, são 7 partes históricas e proféticas. Se eu quiser ver o Apocalipse só do lado histórico, eu posso ver só do lado histórico. Eu posso pegar a história de vida que o mundo tem a partir do Império Romano, das perseguições, depois os grandes embates do cristianismo, reforma religiosa, derramamento do Espírito, até o arrebatamento da igreja. Então, há uma história muito bem colocada. E interessante que cada carta tem um propósito. Por exemplo, a primeira carta é a carta de Éfeso. A palavra Éfeso quer dizer aceitável. Deus, Jesus, aceitou o comportamento daquela igreja. Quando foi
Qual foi o tempo que essa igreja existiu? Foi no primeiro século. Então, onde a palavra, onde a doutrina foi estabelecida. Então, era a doutrina apostólica. Aí você vai ler a carta, você vai ficar maravilhado, porque a abordagem que é feita ali, nessa carta profética, fala a respeito das lutas, das dificuldades que a igreja de Cristo teve para sobreviver a partir do seu primeiro dia de existência, no tempo chamado apostólico. As doutrinas apostólicas que depois foram perdendo seu valor no decorrer do tempo, embora que sempre existiu um remanescente fiel, que morreu perseguido, que foi para as cruzes, que foi para as fogueiras, e em todas as épocas, perseguições, com mortes, não só no período chamado apostólico, onde os crentes iam para as fogueiras, para as cruzes, iam para as arenas, para serem devorados pelas feras, não só ali, mas nós vamos ver muito mais adiante. Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, um exemplo ficou na história, né? 1572, quando, na verdade, 30 mil crentes, servos de Deus, foram mortos naquela noite, a noite chamada de São Bartolomeu. Eram servos de Deus. Mas, além disso, muito antes, houve perseguições aos huguenotes, aos albígenes, e uma série de outros que conseguiram vencer, nos trazendo essa palavra extraordinária, maravilhosa, que é a palavra de salvação que vem da parte de Deus. Toda luta foi travada no sentido de que do homem impor a sua posição. Embora que o homem tenha o seu valor nessa obra criadora, no aspecto racional, dentro das 4 medidas desta obra, embora tudo isso útil e necessário, onde a ciência aflora, muito bom, mas o homem não pode fazer nenhuma associação entre ciência e fé ou querer discutir esse assunto. Não existe isso. Existe fé, existe ciência. Existe o homem com a sua razão, a verdade do homem, que é a sua razão, e a verdade de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Jesus diz, eu sou a verdade. Então vamos aqui agora a um período onde há uma promessa. É um período, então nós temos 7 cartas. Então nós vamos ir ali no texto do Apocalipse, não vou ler porque o tempo não dá. Nós temos a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, a terceira carta à igreja de Pérgamo, a quarta Tiatira, Sardes é a quinta, Filadélfia é a sexta e Laodiceia é a 7ª carta. Laodiceia é o período profético que a igreja está vivendo nessa hora. Vejam só que coisa interessante. A palavra Laodiceia vem de 2 palavras do grego. A primeira é laos, que quer dizer povo, e dikaios, que quer dizer justiça. Então, ou direitos. Então, nós estamos nesse tempo, onde o homem atingiu o máximo nos seus desejos de domínio e como se diz, de querer se manter, né, quase como Deus, em substituição a Deus. Então, o que está acontecendo no mundo. Quem está dirigindo o mundo? São as massas. São as massas. E os governos de um modo geral. Não é no Brasil. Eu quero dizer sempre que eu não me refiro ao Brasil. Quando eu me refiro ao mundo. As falhas que nós temos aqui são as mesmas do mundo inteiro. Por quê? Porque, na verdade, o interesse humano vai na frente de tudo. Ele vai na frente das leis. Inclusive, o direito, o homem é que constrói as leis. Não é a justiça em si, não é a responsável. Ela vai na mesma esteira. Por quê? Porque
a sociedade procura seus espaços para sobreviver. Então, às vezes de forma desconexa, mas é gente, é o direito, é o homem. Então nós temos aqui direitos do homem. Por isso nós entendemos o momento que estamos vivendo. Mas eu quero deixar esse texto para uma outra ocasião, que é a última carta. Mas nós estamos vivendo na passagem da penúltima para a última carta. A penúltima carta está relacionada, primeiro, sobre o aspecto espiritual, onde Jesus quer se revelar. Por que ele quer se revelar nessa hora? Porque ele vem buscar a sua igreja. Ele é o noivo. E uma noiva que não conhece o seu noivo, evidentemente, ela está em dificuldade. E não vamos falar aqui, né, nos meios hoje, né, de comunicação que aí estão, que às vezes as pessoas até, né, se comunicam antes do casamento só por via social, né, por via técnica, mas usando a tecnologia. Mas no caso aqui, quando nós estamos falando a respeito de uma situação quando o noivo, que é Jesus, um noivo que foi pregado há 2000 anos, um Salvador, o Filho de Deus, uma igreja que é dele, guiada pelo Espírito Santo, não pode deixar de se revelar àqueles que estão aguardando esse momento precioso, que é o final do projeto da graça, da igreja, quando a porta vai se fechar. Quem é a porta? É Jesus. Então vamos ler aqui o texto que está proposto, é o versículo 7 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Leiam comigo, vamos ler comigo. Eu estou me dirigindo aos irmãos que estão em suas casas, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, e eu gostaria que todos lessem comigo o texto que está aí. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos nos deter a esse primeiro versículo. Eu não vou falar muito, porque há muito para se dizer. Mas aqui, ao anjo, quer dizer, a missão da igreja nessa hora. A igreja que recebe o Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo nessa hora, então ela está comprometida com o projeto desta hora. É o projeto de Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Também está relacionada geográfica, historicamente, com uma cidade na Turquia, que é a cidade de Alesir. Então ela foi mudado seu nome de Filadélfia para Alesir, ou Alesir, e quer dizer a cidade do amor de Deus. Então vejam, a igreja está vivendo esse momento, o amor de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo. Aí você vai ver logo ali, isto diz o que é santo. Quem é santo? O Espírito Santo. Então a igreja nesta hora está sob o impacto do Espírito Santo. E diz, continua ainda, o que é verdadeiro. Meus irmãos, o que é verdadeiro nessa hora? Só a palavra do Espírito Santo, só a palavra de Deus, só a palavra de Jesus é o que é verdadeiro. E o que tem a chave, observe, então é a verdade de Deus, a santidade de Deus, a sua verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, quer dizer, através do Espírito Santo,
aquele que nos encaminha para a vida. E o que tem a chave de Davi. Observe essa colocação aí. Nesta apresentação final, desse momento, Davi, a chave de Davi é Israel. Israel está sob o comando, sob o governo de Deus. Às vezes nós ficamos preocupados, ou até podemos dizer, alguns tomam partido disso, a favor, contra Israel. Ninguém precisa estar preocupado, porque a chave está nas mãos de Deus. É aquele que abre. Então, quando ele abriu, Israel voltou, se organizou como nação. Ele abriu. Então, é um momento profético, decisivo. Nós temos visto isso todos os dias, estamos vendo isso nas nossas igrejas, é o profético. Ele abre, ninguém vai fechar. Ninguém. Agora, isso está no propósito de Deus, não está no meu propósito, eu não preciso ir para lá para defender Israel, nem ser a favor, nem ser contra. Não é um problema meu. Agora, ele fecha e ninguém abre. Então, quando ele fechou as portas ali, quando ele acabou fechando as portas de Israel, disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quisesse. Agora veja a profecia: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Eu vou fechar aqui. O povo foi embora, saiu. Houve uma dispersão. 6 milhões mortos lá na Alemanha. Aí você pergunta, o que foi isso? Quando Jesus foi crucificado, os políticos e religiosos da época diziam assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Aí o profeta Jeremias diz assim: os cadáveres deste povo, o profeta Jeremias veio antes de Jesus, jazeram como esterco nas ruas. Não foi isso que aconteceu? E alguns dizem assim: como estamos arruinados. Foi a situação do povo quando você viu diante de uma loucura que um cidadão lá, um religioso, disse lá, o povo recebeu os resultados. Aqueles que criam, que crucificaram Jesus juntamente com os religiosos, eles receberam os resultados. Espalhados, a porta foi fechada, fecha e ninguém abre, e os resultados foram esses. Eles não abandonaram a Deus, não. Sabe por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham feito. Eles entendiam profeticamente, de que as suas posições não estavam certas diante de Deus. Mas vejam, os irmãos, o nosso tempo é curto, eu não gostaria de cansar os nossos irmãos e ouvintes, mas deixar bem claro, esse é o momento que a igreja está vivendo de transição. Nós estamos numa transição. Alguns estão em Filadélfia e outros já entraram em Laodiceia. Então, Laodiceia, os irmãos vão ver na próxima oportunidade. Filadélfia e Laodiceia, as igrejas dos nossos dias. Mas vamos ainda não vamos terminar aqui, porque há uma bênção que está na mesma carta, que a igreja de Filadélfia diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Você vai chegar diante do Todo-Poderoso e você faz parte desse templo. Eis o templo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus. Hoje, as mensagens foram trazidas, e ontem também, para o nosso povo, pela televisão, no programa que temos na televisão. O assunto foi sobre o tabernáculo.
E agora nós estamos mostrando aquele tabernáculo do deserto, que é a figura do tabernáculo da eternidade. Eis o tabernáculo de Deus. Escrevei sobre ele o meu nome. Você será coluna nesse tabernáculo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também você vai receber, diz o texto, o meu novo nome. Qual será o seu novo nome? É aquele nome que você recebeu quando teve o novo nascimento. Você mudou de nome. Você, como Jesus falou com Pedro, você não é mais Pedro, você é Simão Bar-Jonas, mostrando que a mudança de nome estava relacionada com a missão dele, com o seu ministério, com tudo aquilo que ele teria que fazer. Agora vejam, essa é a promessa para aqueles que estão a caminho dessa eternidade. A nossa palavra aqui é esta, é de ânimo, a nossa palavra é de incentivo, é de despertamento, sem fazer medo às pessoas. O Apocalipse não é livro para fazer medo a ninguém, é um livro específico, especial, foi escrito, que é uma revelação para quem tem revelação. Não é um livro para você conhecer literalmente. Alguma coisa você pode até trazer de revelação, mas a revelação é todo o livro, porque o livro diz assim, revelação de Jesus. Então o livro é revelação de Jesus. Não quero me alongar, mas eu quero deixar essa palavra para todos os nossos irmãos e ouvintes, dizendo, você precisa de vencer. Essa é a hora da vitória. Você está esperando o quê? Eu estou esperando alguma coisa. Todos estão esperando alguma coisa. Mas você tem seus bens, sua família, seus negócios, tudo certo, é isso mesmo. Adquiriu alguma coisa, que Deus te abençoe. Melhorou a sua vida, você foi curado, que Deus te abençoe. Agora, não se esqueça, você tem uma família, um casamento, você tem alguém ao seu lado, não se esqueça. Não se esqueça. Isso não vai perdurar. Isso não vai durar para sempre. Mas essa palavra do vencedor, ela é para sempre. Ao que vencer? Escreverei sobre ele, você, o meu nome. Você vai ter um outro nome. O nome da cidade e além disso, não é? O meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Qual será o novo nome que você vai conhecer de Jesus lá na eternidade? A palavra diz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A quem vencer. Interessante que, quando você vê a quem vencer, você está falando, primeiramente, inicialmente é uma preposição. Quem ali, você encontra ali, não é aquilo que você pode dizer, aquele que, né, ao que. Quem é também aquele que vencer. Então, você faz parte desse convite. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. E no trono
são as justiças do Santo. Nossa oração colocada agora diante do Senhor. A última parte é esta: Senhor, oramos em nome de Jesus, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o primeiro e o derradeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É no nome dele, é em nome dele que levantamos a nossa voz suplicando por todos aqueles que nos ouvem nesta hora e aqueles que ainda nos ouvirão. Quando conectarem com este veículo, que todos sejam abençoados, que a tua boa mão se estenda para curar, para libertar aqueles que estão em dúvida. Tira as dúvidas, Senhor, tu podes fazer isso. Não são ordens que estamos te dando, não temos esse direito, são pedidos que te fazemos humildemente, suplicando por todos aqueles que estão vivendo nesta hora as lutas, as dores, ó Deus, nos hospitais, as aflições, nos lares. Senhor Deus, entra nesta hora, tu podes fazer isso. E há poder no sangue de Jesus, naquele Espírito que ele derramou do Calvário. É nele que estamos confiados e estamos seguros, como necessitados, pedindo uma entrada nossa no Santíssimo nessa hora. Abre, Senhor Deus, mais uma vez, para tantos que nos ouvem, a porta da eternidade. E como necessitados que somos, com as mãos seguras em tuas mãos, marcados pelo teu sangue, possamos ter acesso ao Santíssimo, ao Todo-Poderoso, aquele que está sentado sobre o trono,
aquele que vive e reina para todo sempre. A ele toda honra, toda glória, toda força e todo poder, agora e para sempre. E em teu nome dizemos: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.